Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 184, onde vamos estudar aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes, né? E vamos estudar hoje os itens 7 ao 10. Item 7 ao 10 é aquele que fala sobre mediunidade gratuita, tá? Então ele vai falar sobre mediunidade gratuita. Bom, a nossa página na internet, você já pode acompanhar aí, www.evangelianolar2012.blogspot.com. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, nessa página você vai encontrar toda sexta-feira um novo vídeo. Hoje é o número 184, você encontra desde o primeiro, tá? Você encontra nessa página também o texto do Evangelho. Você encontra o texto da página de preparo. Hoje vai ser do livro Vinha de Luz, do Emmanuel. Foi psicografado pelo Chico Xavier. Você encontra o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca ao lado, em vermelho, para facilitar o estudo. Você não precisa ficar pegando dicionário ou ficar lendo, fazendo estudo do tipo: "Ih, caramba, eu não sei o que significa isso. Mas eu vou embora, vou continuar lendo assim mesmo, e tá tudo bem, tá tudo certo." Então, tudo mastigadinho para você. Aqueles que ainda tiverem dúvidas, pode mandar um e-mail pra gente. Olha aí o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Então, você pode mandar um e-mail, não tem problema nenhum, tá? E aí a gente responde, né? Nos primeiros programas foram mais de 200 dúvidas aí que a gente respondeu. Não tem problema nenhum. Você pode mandar um e-mail para tirar dúvida, para desabafar, para conversar. Não tem problema nenhum. Todos os e-mails que são enviados, eles são respondidos. Se eu não responder é porque eu não recebi ou não visualizei, tá? Para quem gosta de Facebook, olha aí também, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica em curtir a página, clica em compartilhar as publicações que são feitas, porque você se torna um instrumento de auxílio ao próximo. Muitas pessoas contam, né, mandam e-mail, mandam relatos, dizendo: "Caramba, eu não estava muito legal, tive um dia péssimo, e aí um amigo meu compartilhou essa página, eu entrei e aquele estudo que foi feito era o que eu estava precisando naquele momento." Olha aí. Olha você sendo instrumento de ajuda aí ao próximo. Então isso é muito legal. Compartilhe sempre, compartilhe muito, né? Para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Então, vale muito a pena aí. Para quem gosta de fazer Evangelho no Lar, para quem está querendo aprender a fazer Evangelho no Lar, bom, tem muita gente que fala assim: "Eu posso fazer sozinho em casa?" Pode. Mas eu toda noite antes de dormir eu deito e leio." Isso não é Evangelho no Lar, isso é leitura do Evangelho. É diferente. Evangelho no Lar, você define um dia da semana, pode até ser todo dia, tudo bem, não tem problema, mas data e hora. Vou começar às 9 da noite. Beleza. Ele deve ser feito em voz alta, sempre. Mas eu estou sozinho, mesmo em voz alta, porque você tem a presença de uma espiritualidade ali que acompanha esse estudo com você. Então, por isso deve ser feito em voz alta, mesmo que você esteja sozinho, tá? Existe essa diferença. E você determina um tempo de 30 a 40 minutos, alguma coisa assim, de 20 a 30 minutos. Tem gente que prefere fazer durante 1 hora de estudo, fica a critério de cada um, tá certo? Vamos dar início então ao estudo de hoje com a
prece de abertura. Vamos lá! Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores e todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados, agradecemos esta oportunidade de mais uma vez estarmos aprendendo, assimilando novos conteúdos e com isso evoluindo, progredindo e podendo praticar os valores morais que nos foram ensinados pelo Mestre Jesus. Agradecemos também a presença dos anjos guardiães que estão aqui harmonizando, higienizando o ambiente no qual nos encontramos e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece, vamos lá, vamos estudar, né? A página de preparo é do livro Vinha de Luz, o autor é o Espírito Emmanuel e ele fala sobre, é o capítulo 69, no serviço cristão. Então vamos lá. É uma citação que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Então tem ali escrito o seguinte: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, vamos lá. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Então ele já chama para a responsabilidade, né? Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Transcendentes é aquilo que ultrapassa os limites normais, né? Então são dores assim muito grandes que as pessoas têm. Aí ele continua: porque dão de graça o que por graça recebem e contam com a animosidade, a má vontade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. A pessoa, por ela se propor a ajudar gratuitamente, aí já vem logo um e fala: eu, hein? Maluco, ó, fica trabalhando de graça. Quem trabalha de graça é relógio, tá? E mesmo relógio, o relógio tem que botar pilha, ou dar a corda nele. Fica trabalhando de graça, fica ajudando de graça. E aí tem essa turma que faz isso. Pior, hoje o tema é sobre mediunidade. Tem uma turma que utiliza a mediunidade e cobra também. Começa a... Você quer uma psicografia? Tem gente que tem tabela de preço, é sério. Preces, R$20. Psicografias, R$50. Incorporações, R$100. Que maluquice é essa? Ah, e esses é que chamam os que fazem de graça, os que fazem de malucos. Como é que você pode garantir que vai receber uma psicografia de alguém, de determinada pessoa? Se o próprio Chico Xavier explicou que o telefone toca de lá para cá, quem garante que aquele espírito vai estar em condições de mandar mensagem? Eu gosto muito de citar o exemplo, porque se popularizou, né, o filme Nosso Lar, né, que o André Luiz estava no umbral, né, viveu 8 anos naquela situação de umbral, de sofrimento. Imagine se nesses 8 anos alguém pedisse psicografia do André Luiz. Quando que ia chegar alguma coisa? E a pessoa: não, mas eu quero, mas eu preciso.
Todo dia chega e-mail de gente pedindo psicografia e a gente explica. Tem uma turma que fica chateada conosco, mas é preciso a gente falar a verdade. Quem garante que o Espírito está em condições de enviar alguma mensagem? E quem garante que a gente também vai estar preparado para receber aquela mensagem? E aí tem uma turma que cobra ainda por isso. Não pode garantir nada. Então, vamos lá. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. Então a pessoa tem uma noção, tem um bom senso, né, de responsabilidade. Às vezes a pessoa precisa compreender sobre isso aí direitinho. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Além dessa parte gratuita que ele comenta, a gente ainda tem um outro ponto, é a responsabilidade. Eu costumo brincar com algumas pessoas próximas a mim que o meu Facebook tem muitos amigos, né, que assistem esse vídeo, aí acrescentam, aí adicionam, e isso faz com que eu precise ter uma vigilância redobrada. Mas por que, Sérgio? Porque com aquilo que eu vou publicar, com aquilo que eu vou escrever, por exemplo, uma pessoa chega em casa, teve um dia complicado, chegou de mau humor, aconteceram uma, duas, três coisas erradas, e ela vai pro Facebook e coloca: tô de saco cheio, que coisa chata, que dia terrível, que coisa, uma porcaria de dia, sei lá, coloca qualquer coisa desse tipo. Se eu tiver um dia assim, eu não posso colocar uma coisa dessas. Eu tenho que fazer o quê? Colocar em prática aquilo que a gente estuda há 184 semanas. E é muito melhor cá entre nós. Eu chego, sento um pouquinho, paro para pensar um pouquinho. Se tiver calor eu ligo o ventilador, tomo um bom banho, uma boa chuveirada, para eu poder me tranquilizar, para eu poder me harmonizar, para eu poder me equilibrar. E aí na hora que eu for entrar no Facebook, eu não vou estar mais nervoso nem nada, vou estar desejando boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que estiverem assistindo, né? Que estiverem perto ali. Repara, é uma responsabilidade. Se eu coloco ali de cabeça quente, o Sérgio faz um estudo, fala sobre isso, e na hora de colocar ali, ele... Então tem que ter, a gente precisa, e isso é muito bom, é uma coisa maravilhosa, porque a gente não tem o orar e vigiar, e a gente redobra a vigilância com relação a isso. Deu para entender aí? Vamos lá. Capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, itens 7 ao 10, mediunidade gratuita. Então vamos lá. No item 7 ele fala assim: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, várias pessoas no programa anterior, o estudo anterior, o da semana retrasada,
que eu falei, né? Os discípulos de Jesus, os apóstolos, eram médiuns. Eram médiuns fantásticos. Por isso, viram a ressurreição de Jesus, visualizaram ele, porque foi a mediunidade de evidência que eles conseguiram ver. Ok? Então vamos lá. Ó. Aí, mas onde que está escrito isso? Está aqui então. Ó. Item 7. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, opiniões, pontos de vista, né? Nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque eu não pude pagar, não tive consolo de receber encorajamento e o testemunho da afeição dos que pranteiam, dos que choram e lamentam, porque eu sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, o que acontece? Às vezes chega uma mensagem, às vezes chega uma psicografia, às vezes chega alguma coisa e tem pessoas que mandam e-mail agradecendo por aquelas mensagens. Qual é o meu papel na condição de médium? Olha, muito obrigado pelo seu carinho, mas essas palavras não são minhas, essa mensagem não é minha. Eu também sou grato por essa mensagem. Como Chico Xavier dizia, é igual carteiro, eu estou entregando a carta, só isso. O conteúdo foi enviado pelos espíritos, foi enviado pela espiritualidade. Deu para perceber? Então eu não posso chegar e assumir como autoria daquilo. Então a gente precisa compreender muito bem essa parte. E essa mediunidade ela vem assim para quê? Para dar oportunidade a todos. Se aparece algum médium que seja famoso, que cobre, que faça aquilo e tal, aí o cara fala: pô, eu sou pobre, né? Nunca vou ter ajuda, nunca vou ter auxílio do plano espiritual, nunca vou ter... Claro que vai, porque tem pessoas, a mediunidade está em todo lugar, com pessoas ricas, pobres, brancas, negras, homens, mulheres, brasileiros, americanos, africanos, asiáticos, aborígenes, tudo quanto é lugar. E tudo quanto é lugar tem essa manifestação. Ok? Por isso, o Espiritismo foi considerado terceira revelação, não vindo através de uma pessoa. A gente já estudou lá no início, primeira revelação, Moisés. Segunda, Jesus. Terceira, a parte do Espiritismo, a parte da comunicação com os espíritos, com o plano espiritual. Que cá entre nós, não precisa nem ser espírita para isso. Tem muita gente que é vidente, que visualiza, que sai do corpo na hora que dorme, né? Que tem a lembrança da saída do corpo na hora que dorme, porque todo mundo faz isso. Ah, mas eu não sou espírita. E daí? Tem vários espíritos que também não são espíritas. Muitos. Mas é uma coisa natural, é uma lei natural. O fato de eu respirar oxigênio. Pô, Sérgio, respirar oxigênio é óbvio, né? Pois é. Respirar oxigênio não significa que eu seja espírita, católico, judeu, bandista ou sei lá o quê. É uma coisa natural. A interação, a interatividade com os espíritos também é. Ok? Item 8. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoísta, e sabe quão pouca coisa se faz mister fundamental para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam
à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto, né, por uma quantia, por sessão. Convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos, os que ou que nos são caros? Amigos, né? Colegas, companheiros. E fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, irresponsáveis, insensatos, né? Mentirosos, brincalhões e toda a caterva. Caterva é o quê? Aquele grupo que se comporta de forma desordeira, né? E toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, nada cuidadosos, sempre acorrem, aparecem, vêm rapidamente, prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear, conquistar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação. A abnegação é o quê? Aquela renúncia de forma altruísta, né, para ajudar o próximo. O mais absoluto desinteresse moral e material. É aquilo que a gente está falando. Os espíritos de luz, eles querem nos ensinar, nos dar lições, nos trazer conhecimentos, informações, o consolo, tudo mais. E aí eu resolvo cobrar por isso. A pessoa tem mediunidade? Tudo bem, muito provavelmente ela vai continuar tendo mediunidade. Mas aquele espírito, vendo que aquele sujeito se modificou tanto, perde. Aquele espírito não acompanha mais. E aí vem outros e mandam um monte de mensagem, mandam um monte de besteira. Há pouco tempo, eu estava conversando com uma pessoa que botou no Facebook uma mensagem sobre crise, sobre a crise no Brasil. A gente chegou a receber também uma do Espírito Heráclito. E essa mensagem sobre a crise no Brasil, ele fez uma comparação com a crise que aconteceu em Nosso Lar. Isso está no capítulo 9 do livro Nosso Lar, vale a pena ler, tá? E ali mostraram uma outra mensagem sobre isso, mas essa mensagem, falando sobre crise, era um espírito. A mensagem era até legal, mas ela ocupava mais ou menos umas 10 linhas de texto, com o espírito tentando convencer que ele era um espírito de luz, que ele era um espírito de não sei da onde, que fazia não sei o que era, e que voava com os outros. Gente, pode até ser que seja, mas já desconfia. Porque espírito, ele não faz questão de direito autoral. O espírito quer mandar mensagem, ele não quer convencer que seja o fulano de tal. Então imagina uma mensagem de Jesus que venha lá para praticar o bem, aí fica assinado Jesus, ó, eu sou Jesus porque eu fiz isso, porque eu estou aquilo, porque eu estou... Você consegue imaginar isso? Geralmente, eu não estou dizendo que seja sempre, tá? Porque nunca diga nunca, mas geralmente é um espírito brincalhão, alguém está se aproveitando ali. Então a gente tem que ter esse cuidado. O Chico Xavier, o Emmanuel, né, que estava com ele, e teve uma época que ofereceram ao Chico Xavier: você está em Uberaba, nesse cantinho aí, espremidinho, escuro, né? Poxa, você faz um trabalho tão legal com os livros, as suas obras. E um grupo ofereceu a ele, falou: a gente faz uma coisa, a gente vai lhe pagar, você vai muito para São Paulo, né? Para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Vamos fazer uma coisa, a gente vai lhe pagar uma cobertura lá no bairro do Morumbi, com toda a iluminação, com um ar-condicionado maravilhoso, com tudo perfeito ali para você. Você tem ali a comida do jeito que você quiser. Então, oferecer isso ao Chico Xavier. E o Chico Xavier perguntou ao Emmanuel, e agora? O que eu faço? Pô, ia ser muito bom, né? Ia ter um espaço ali, um conforto e tudo bem, né? E aí o Emmanuel respondeu: Chico, você tem livre-arbítrio para morar e escolher o que você quiser.
Mas, em você aceitando isso, não conte comigo lá. Você vai receber de outros espíritos, não de mim. Exatamente dentro daquilo que ele está comentando nesse capítulo. Os espíritos de luz, eles não tem esse objetivo de proporcionar aquele luxo, de proporcionar aquilo para a pessoa. Né? Aí o Chico Xavier entendeu e não aceitou, porque ele percebeu que tinha algo muito mais importante do que o benefício próprio, e foi quem foi dispensa comentários em relação ao Chico Xavier, a grandeza dele. Ok? Vamos lá, item 9. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com os ledores, né? As pessoas que fazem leitura de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Então a pessoa cobra por mediunidade, igual aqueles que cobram, né, cartomante. Não, eu vou ler a sua sorte, eu vou ler a sua mão, eu vou jogar isso, eu vou fazer não sei o que lá. E não é por aí. Então, ó, já ia... isso é tudo conversa mole, é tudo explorador. Não é. Então a gente tem que entender isso, né? Então os espíritos de luz, eles nunca vão estar com pessoas que fazem isso, ok? E que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, que pode fugir, imutável, que pode mudar, com cuja perenidade, a eternidade, a continuidade, pois ninguém pode contar. Ninguém garante que mediunidade seja para sempre, que vai estar aquele mesmo espírito ali sempre. Sérgio, mas e se o cara fizer tudo certinho, tudo direitinho? Um exemplo, Chico Xavier com o Emmanuel. Chegou uma hora que o Emmanuel falou: Chico, tô indo. Mas por quê? Mas que crueldade! Por que o Emmanuel foi? Porque existe um plano para ele também. Estava na hora do Emmanuel reencarnar. Lembre-se que o espírito não é para ser babada, gente. É um amigo, é um companheiro que auxilia e tudo mais. E aí o Emmanuel, essa hora ele já deve estar reencarnado. E aí o Chico Xavier até contava que iria inverter os papéis, que o Chico no plano espiritual é que iria estar conversando com o Emmanuel, quando ele já tiver uma idade maiorzinha. Cadê? Vamos lá. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessário ele fosse. Então, eu não posso falar que vai ter a mediunidade, que eu vou receber informação, que eu vou receber psicografia, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, porque eu não posso garantir nada. Quando pedem para que se receba alguma mensagem, eu dificilmente recebo. De parentes e tudo mais. Muito raramente chega alguma coisa, eu não posso garantir nada. E chove de e-mail. Quanto que é uma consulta psicográfica? Olha, como assim? Não posso cobrar nada. Você pode me dar o nome, eu vou colocar na prece ali. Entendeu? É muito difícil, mas se vier alguma coisa, tudo bem, eu passo para você. Mas eu não posso cobrar nada. Deu para perceber isso aí? Porque eu não posso garantir nada. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade na qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Então, vamos lá. Eu sou psicoterapeuta. Além de professor, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista. A gente trabalha com regressões, vidas passadas, etc. Né? Depois vocês podem mandar e-mail, eu explico melhor sobre isso. Não é TVP conhecida. Eu, para trabalhar, para agir como psicoterapeuta reencarnacionista, eu tive que ler muitos livros, comprar material, estudar, aprender, a entender as técnicas, né? Fazer, enfim. É lícito que seja cobrado nesse caso.
vou atender ali, é a profissão ali da pessoa, né? É uma profissão. Agora, quando é a parte mediúnica, isso veio de graça para mim, para que eu utilize com sabedoria. Então vamos lá, ó. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, já não tem mediunidade. Se não tiver os espíritos, não tem mediunidade. E se não forem os espíritos de luz, o que vai vir por aí? Vai vir espírito fanfarrão fingindo que é espírito de luz. Como eu contei, né? De mensagens aí que aparece que o cara fica lá dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, que pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Não é dono daquilo. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância, aversão, rejeição, né? Foi esse tráfico degenerado, corrompido, estragado, em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, no livro dos médiuns, ele fala, né, na segunda parte, capítulo 28, o céu e no céu e inferno, primeira parte, capítulo 11, ele fala, a mediunidade é uma missão. Porque a coisa banalizou a tal ponto que todo mundo cobrava qualquer coisa por mediunidade, por tudo mais, né? É um ponto aí que, inclusive, o pessoal de outras religiões, evangélicos, católicos e tudo mais, eles entram numa contradição muito grande quando eles falam assim, mediunidade, receber mensagens de espíritos e coisas desse tipo. Ah, isso não existe. Mas na própria Bíblia deles consta isso lá de Moisés. Como é que Moisés vai proibir uma coisa que não existe? Então tem alguma coisa. Então é porque existe. Né? Então existe. Ué. Vamos lá. Item 10. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade de cura. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Porque o médium ele está apenas transmitindo o que os espíritos mandam. Na hora que você está dando um passe, né, ou trabalhando uma cura, tá? Você está ali irradiando, jorrando energias ali naquela pessoa. Não é tua, não é do médium. Tem um espírito atrás, igual vocês estão vendo aqui o quadro de Jesus. Vamos supor que ele seja um espírito que esteja atrás de mim. Então ele jorra energia para mim e eu, como se fosse um fio, um canal, eu vou transmitindo para aquela pessoa que está ali. Nesse ângulo aqui vocês estão vendo a foto no espelho, né? Então vamos supor, aqui atrás é o espírito e ali é quem está recebendo a ajuda. Então eu vou ajudar aquele ali, estou ajudando aquele ali, tá? Estou ajudando aquele ali. O que acontece? Esse que está aqui, ele jorra energia para mim, jorra toda a energia da cura, tudo isso, passa por mim e aí canaliza, direciona para lá. Qual é o meu papel? Eu tenho algum poder de cura, algum conhecimento, alguma... O remédio está comigo? Não, está com ele. Eu fui apenas esse canal. Como é que eu vou cobrar? Então vamos lá. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres,
nada cobravam pelas curas que operavam. Então, se lá Jesus e os apóstolos não cobravam, procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte. Carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Os espíritos de luz, se de repente eu começo a cobrar, esses espíritos vão se afastar naturalmente. Ok? Mais do que atrasado aqui, o tempo estouradíssimo. Hora da prece. Vou começar a prece, eu vou falar pausou, vocês pausem, mencionem o nome das pessoas queridas aí. Tá bom? Encarnados ou desencarnados. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, viemos neste instante pedir pelos irmãozinhos encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, que estejam em nossos corações, mesmo que não nos lembremos, mas que estejam em nossa rotina, em nosso dia a dia, que esses irmãos possam receber todo o auxílio, toda a luz, todo o amparo, tudo aquilo que lhes forem possíveis, tudo aquilo que lhes for possível, para a sua iluminação, para a sua compreensão, para a sua resignação e para o seu aperfeiçoamento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou, mencione os nomes. Soltou o pause. Vamos agora à fluidificação da água. Está vendo aí programa Minutos de Espiritismo, o número 23, tá? Tem um estudo completo da fluidificação da água. Então vamos lá, colocar as mãos sobre a jarra, o copo, o vasilhame e fazer também a prece. Então vamos. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água neste momento receber os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, de maneira que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, às vezes você termina e ainda sente jorrar energia pela sua mão, mantém, até você sentir que parou, tá ok? Se você não sentir nada, tudo bem, você pode parar ali na hora, não tem problema não. Saúde. É lógico que nesse momento você vai pausando aí, né? Para não ficar um negócio corrido. É uma mesa que tem 10 pessoas. Nossa, pera aí, deixa eu ver pra prece. Para aí, não bebe água não. Não, calma. Vai, pausa aí, serve a água, depois continua. Tá bom? Vamos lá. Agora a prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por esta oportunidade de estudo, de conhecimento, de aprendizado, que possamos, assimilando tais conteúdos, nos colocarmos cada vez mais aptos ao caminho do bem, do amor, da caridade, do perdão, do auxílio, da tolerância, da paciência, da perseverança, do trabalho, da paz, da alegria. Que possamos, ao colocar esses valores em prática, nos tornarmos verdadeiros instrumentos de Deus no auxílio ao próximo. E pedimos por uma semana de muita luz, de muita paz, com todo o auxílio e proteção que nos forem possíveis, seja por nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana. Agradecemos também aos anjos guardiães que harmonizaram, que limparam este ambiente espiritualmente falando e que energizaram positivamente o local no qual nos encontramos. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, está aí finalizada a prece de hoje, tá certo? Estudo de hoje também, a prece não, só a prece e o estudo, né? Finalizamos. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!